Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos agora fazer a correção da nossa atividade que foi solicitada aí nas páginas 130 e 131, ok, pessoal? E a primeira questão pede para que nós resolvamos aí, né, essas equações aí do primeiro grau, não usando o conceito de função inversa, né, como a gente estava calculando, igual aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui igual a 12 significa saída 12. Então a entrada x soma 5 para encontrar 12. Para achar esse x, eu faria a operação inversa. Então 12 menos 5. Por que menos 5? Porque antes de achar o 12, somou 5. Então eu faço 12 menos 5. 12 tira 5 é igual a 7. Multipliquei 1 para encontrar esse 7. Então eu divido 1. Então 7 dividido por 1 é igual a 7. Então, pessoal, eu encontro aí esse valor aí sendo 7, ok? Vamos lá então. Ele não quer o conceito de função, ele quer que você resolva da forma usual, da forma tradicional que se resolve uma equação, que é letras no primeiro membro, números no segundo. Então vamos lá, o x está correto, então eu vou conservar ele. Está aqui o x conservado. Eu já vou colocar o sinal de igual. O mais 5 eu preciso jogar ele pro segundo membro. Portanto, ele vai menos 5. Né? Nós conversamos sobre isso. Tudo que eu mudo de lugar, muda o sinal. E o 12 aqui, ó, continua mais 12. Portanto, o meu x é igual, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do 12, que é o maior. 12 tira 5, vale 7. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Letra B, pessoal, nós temos aí x menos 3, que é igual a 8. Muito simples essa equação. Você vai só passar o 3, né, para o segundo membro. Vamos marcar aqui que jogou para lá, né? E aí nós vamos de x, ó, que é igual menos 3. Se eu jogo para o segundo membro ou para o lado direito, né, ele vai 3 positivo. E o mais 8, que já estava do ladinho dele certo, continua mais 8. 8 com 3, 11. X é igual a 11, né? São sinais iguais, você sabe que soma. Então, 8 com 3, 11. Na letra C, temos aí, ó, 3x menos 2 é igual a 10. Passo o 2 para lá, né? O 3x está correto. Então, desce o 3x, que é igual. Não tem mais letra, né? Então, eu já vou colocar o sinal de igual. Sempre que você não tiver mais letra para passar, já vem o sinal de igual. Então, menos 2 vai para lá, mais 2. Ó. E esse mais 10 continua mais 10. Então, 3x é igual. Aí, 2 mais 10, sinais iguais, soma, né? 2 mais 10 é igual a 12. X, então, pessoal, é igual, desce o 12. E o 3 que multiplicava o x, ó, ele vem passando aqui agora dividindo. Operação inversa, né? Então, se 3 multiplica x para achar 12, para mim encontrar o x, eu tenho que dividir. Então, 12 dividido por 3. Então, pessoal, o meu x, ó, vale, ó, 12 dividido para 3 dá 4. Certinho, pessoal? Então, achamos o x valendo 4. Na letra D, temos aí 2x menos 1 é igual a x mais 2, pessoal. Então vamos jogar aqui o menos 1 para lá, né? E o x para cá. São os que estão nos seus lugares errados. Então menos 1 vai para lá, ó. E o x vem para cá. Tudo que eu mudo vai mudar o sinal. Então vou baixar o 2x, que ele está correto. 2x está correto. E aí eu venho com esse mais x para cá. Ele passa menos x. Aí vem o sinal de igual. Eu tenho que passar para lá esse menos 1. Vai mais 1. Tá aqui. E o mais 2 continua mais 2 porque está do lado certo. Está no seu lugarzinho certo. Sinais diferentes diminui. 2 menos 1 dá 1. Então você deixa apenas a letra x. O 1 já está aqui oculto. Que é igual.
1 mais 2, né, são sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal, não precisa pôr mais, mas se colocar não está errado. Então 1 mais 2 é igual a 3. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, olha aí. Questão 11, ó. Resolva os problemas a seguir. Dica: utilize letras para representar as quantidades. Eu percebi que muitos alunos estavam resolvendo aí os problemas envolvendo equações como se fosse de cabeça, né? É uma opção, pessoal, mas ele quer que você utilize aí uma expressão para representar aí esses problemas e aí que você utilize o artifício de resolução de equações para que vocês encontrem essas quantidades aí. Então vamos ver, ó. Letra A. Pedro ele tem 3 anos a mais que Marcos. E a idade dos dois juntos totaliza 23 anos. Pergunta: qual é a idade de cada um? Vamos pro rascunho? Vamos lá então, pessoal. Ó. Então dizia lá que Pedro tem 3 anos a mais do que Marcos. Então vamos lá, ó. Eu tenho lá os personagens, né? Pedro. E eu tenho lá o personagem Marcos. Ó. O que acontece com esses dois aí, ó? Pedro ele tem 3 anos a mais do que Marcos. Quando ele diz assim, Pedro tem 3 anos a mais que Marcos, observa, pessoal, que Marcos não tem nenhuma referência para ele, né? Mas para Pedro tem, diz assim, Pedro tem 3 anos a mais do que Marcos. Apenas isso. Então você tem aqui que Marcos, a idade de Marcos é X, ok? E aí, claro, né, nós não sabemos qual é a idade de Marcos, então X. A de Pedro diz que é 3 anos a mais do que a de Marcos, então ele pega a idade de Marcos, X, e ainda soma 3, ou seja, 3 anos a mais. Ok, pessoal? Outro detalhe do problema que nos fala, né, é que os dois juntos têm 23 anos, então nós vamos pegar, ó, a idade de Pedro, x mais 3, ó, somar com a de Marcos, x, e totalizar igual 23 anos. Então vamos lá. O que eu vou fazer, ó? Letras de um lado, números do outro, pessoal, nós vamos observar, né, que as duas letras x já estão no seu ladinho certo, né? Então nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos pegar x mais x, somar, porque são sinais iguais, dá 2x, ó. Já vou colocar aqui o sinal de igual e vou passar esse 3 para lá. De mais ele vai menos 3, certinho? E esse 23 aqui continua mais 23, porque estava do lado certo. Certo, pessoal? Aí nós vamos fazer o que agora? Ó? Desce o 2x, que é igual. Sinais diferentes, subtrai. O 23 é o maior, então fica positivo. 23 tira 3 dá igual a 20. Então, pessoal, a gente continua aí, ó. O que nós vamos fazer? Como 2 multiplica o x para achar 20, o processo é inverso. Então, nós vamos deixar o x sozinho. Vamos descer o 20. E quem passa dividindo é o 2. 20 dividido para 2 é igual a 10. Certo, pessoal? Então, achamos o x valendo 10. Mas, horas, quem foi x foi Marcos. Então, Marcos tem, vamos botar uma setinha aqui e colocar a idade dele, 10 anos. E o Pedro tem 3 a mais, então 10 mais 3 totaliza 13 anos. Ah, mas eu fiz uma conta de cabeça besta e encontrei 10 e 13, tranquilo. Mas ele não quer, pessoal, que vocês utilizem cálculo mental ou qualquer outro artifício. Ele quer que você utilize das equações para achar isso aí, certinho? Bom, temos aí uma letra B onde diz assim, ó, um número somado ao seu dobro e em seguida somado 3 é igual a 15. Que número é esse? Vamos para o rascunho então, pessoal? Bom, então o que nos diz lá o problema, né? Vamos relembrar lá o que foi lido. Diz um número somado ao seu dobro. Pessoal,
um número. Quando ele fala um número, a gente já sabe, é um número desconhecido. Então, por se tratar de um número desconhecido, um número a gente chama de x. Ok, pessoal? Aí ele diz assim, que esse número x aqui, ó, ele foi somado ao seu dobro. Então, mais, somado quer dizer mais, ao seu dobro. Quando ele fala assim, seu dobro, pessoal, ele se refere a ele mesmo, ao próprio número x. Então, um número somado ao seu dobro é o dobro dele mesmo. Então, x mais 2x. E aí, lá na situação problema, diz o quê? Que um número somado ao seu dobro e em seguida somado 3, aí nós temos, ó, somado 3 é igual, é o sinal de igual a 15. Certo, pessoal? Tá aí sua equação montada. Agora só o que você tem que fazer é o quê? Resolver ela. Vamos ver então? Letras de um lado, números do outro. Olha, eu tenho x e 2x que já estão corretos. Como eles são sinais iguais, eu vou somar. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, 3x é igual. Vou pegar esse 3 e passar para o lado de lá. Então, vamos botar já o sinal de igual aqui, ó. Eu não tenho mais letra, né, para estar aqui no primeiro membro. Então, mais 3 vai para lá, menos 3, está aqui. E esse mais 15 continua mais 15 porque nós não mudamos de lugar. Então, eu vou baixar de novo aqui, ó, o 3x, que é igual, e vou resolver aqui. 15 tira 3, porque são sinais diferentes, vocês sabem que diminui. Então, 15 tira 3, pessoal, dá igual a 12. E aí, agora nós vamos dar uma finalizada, né? Nós vamos botar o x, né, sozinho. Já sei que o 3 multiplica x, então para encontrar x eu tenho que pegar o 12 e dividir. Então, vou colocar aqui o 12, e quem passa dividindo é o 3. E aí eu vou encerrar aqui, ó, 12 dividido para 3 é igual a 4. Então, encontramos aí o valor 4. Vamos lá, pessoal? Letra C. Bom, então letra C diz assim, pessoal, ó. Um fio de 480 metros foi cortado em 3 pedaços. O segundo pedaço era 3 vezes mais comprido que o primeiro. O terceiro pedaço era 4 vezes mais longo que o primeiro. A pergunta, né? Quanto media cada pedaço de fio? Pessoal, olha só. Vamos entender uma coisa, ó. Aqui está falando de 3... O problema, né? Está falando de 3 pedaços, ok? Então, assim, como ele fala, o segundo, o primeiro, o terceiro... Então, é assim que nós vamos colocar no rascunho que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá, então. Tá aí, então, pessoal. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço. Aí nós vamos para as informações, ó, do problema. E o que que o problema dizia lá, ó? Que o total, né? A metragem total do fio é 480 metros. Diz assim, o segundo pedaço era 3 vezes mais comprido que o primeiro. Depois ele fala, o terceiro pedaço era 4 vezes mais longo que o primeiro. Então, pessoal, o segundo pedaço faz relação, né, com o primeiro pedaço. E a medida do terceiro pedaço também toma, né, como referência o primeiro pedaço. Ao ler o problema, você vai ver lá, o segundo pedaço era não sei o que do primeiro. O terceiro era alguma coisa do primeiro. Então, pessoal, olha aí. Observe, então, que quem não recebe informação de que tem isso ou aquilo, é o primeiro pedaço. Então, você vai chamar o primeiro pedaço, ó, de x. Aí vem, o segundo pedaço era 3 vezes mais comprido que o primeiro. Então, pessoal, o que que acontece? Se o segundo pedaço era 3 vezes mais comprido do que o primeiro, 3 vezes a gente sabe que é o quê? Triplo, né? Então, nós vamos colocar que o segundo pedaço tem 3 vezes o x, que é a medida do primeiro pedaço.
E aí, pessoal, ele fala aqui que o terceiro pedaço era 4 vezes mais longo que o primeiro. Então, se é 4 vezes mais longo, então vai ser 4 vezes o primeiro pedaço. Beleza, pessoal? E aí, tudo isso aqui junto, ó, resulta em 480 metros. Vamos finalizar aí para a gente fazer? Então, diz assim, ó. Já que é para encontrar o valor de cada pedaço, então nós vamos lá. A soma do primeiro pedaço, x, mais a soma do segundo pedaço, que é 3x, mais a soma do terceiro, que é 4x, resulta em 480. Vamos somar isso aí, pessoal, para finalizar. Então, tudo é x, né? Tá tudo certinho, cada um no seu membro. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, 8x. 8x é igual a 480. Aí nós vamos deixar o x sozinho. Vamos descer o 480. E quem passa dividindo é o 8. E aí, pessoal, x vale, ó. Cálculo rápido. 48 dividido para 8 dá o quê? 6. Como eu não mexi com esse zero, vou aumentar ele aqui. Então, deu o quê, ó? 60 metros. Beleza, pessoal? O que é 60 metros? É só o x. Então, vamos voltar lá, ó. Primeiro pedaço valia x. Então, eu vou colocar aqui, ó. O primeiro pedaço, ó, vale 60 metros. Aí me falou o quê? Que o segundo pedaço era 3 vezes a medida do primeiro. Então, 3 vezes 6 é 18. Então, o segundo pedaço mede 180 metros. E o terceiro, 4 vezes esse valor. 4 vezes 6, 24. Então, 240 metros. Beleza, pessoal?